No Justiça Legal de hoje, confira o que foi a Primavera nos Museus, um evento nacional que destaca a importância do papel social dos museus em todo o país. Vamos saber mais também sobre o Serviço de Mediação Familiar do Judiciário Catarinense, oferecido à população para solucionar conflitos familiares relacionados à ruptura conjugal. No quadro Entrevista, o juiz Reni Batista Neto fala sobre a destituição do poder familiar e seus desdobramentos. E confira agora a terceira reportagem da mostra Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que mostra ações benéficas e inovadoras ao Judiciário. A prática de hoje refere-se ao modelo de gestão de processos cíveis, digitais e físicos de gabinetes de magistrado de primeiro grau e vem da comarca de Itajaí. Desde que foi implantado em fevereiro de 2016 na comarca de Itajaí, no litoral catarinense, o modelo de gestão de processos físicos e digitais cíveis de gabinete de primeiro grau tem mudado a rotina de quem atua nessa área. Nós fizemos um levantamento do número de processos que tinha em gabinete e buscamos aumentar a produtividade com base nas 8 metas do CNJ, alinhados com as diretrizes do Tribunal de Justiça. O projeto consiste basicamente em 2 linhas de ação. Nós criamos rotinas e modelos para análise de processos e criação de decisões judiciais e também relacionamos as principais funções dos assessores e também dos estagiários. Os processos digitais, um assessor todos os dias fica responsável pela triagem desses processos, enquanto que o outro faz os processos urgentes e o terceiro cuida da correção das estagiárias, dos processos elaborados por elas. Nas sextas-feiras ou no último dia útil da semana, os processos vêm conclusos do cartório, é feito carga. Eu e os outros 2 assessores nos reunimos, a gente faz a triagem, colocamos um esboço do que a gente visualiza como necessário para fazer no despacho. A gente repassa esses despachos feitos à mão, essas minutas, aos estagiários. Tem um estagiário do dia que cuida dessa parte. Esse estagiário passa isso para o sistema, que é a Prusage. E uma vez que é impresso, no caso o processo físico, então a gente imprime esses expedientes, vai para a doutora Vera. O interessante nessa gestão é que cada minuta passa por correção cerca de 3 vezes antes de chegar na assinatura final, o que evita muitos erros e aumenta a eficácia da produtividade. Para implementar o modelo de gestão e medir os resultados, os assessores e idealizadores do projeto contam que utilizaram técnicas específicas a fim de mensurar e gerenciar o trabalho. Nós usamos 2 técnicas importantes, que são a técnica dos indicadores. Nós conferimos a quantidade a produção de sentenças no mês atual com o mês anterior e também com a produção do mesmo período do ano passado, do ano anterior. Uma outra técnica que nós usamos é a do estímulo de produtividade. Então, dentre as estagiárias, aquela que mais produz documentos ganha uma folga no mês seguinte, sempre mediante compensação. Nós somos em 4 estagiários e com essa nova gestão nós já temos tarefas pré-definidas por dia. A gente chega aqui já sabendo o que vai fazer. Tem dia que uma pessoa faz audiência e nesse dia outra pessoa minuta os processos físicos, minuta os digitais e assim é separado. Tem um dia que uma pessoa faz a carga, outra pessoa leva a carga para o cartório. E eu achei que isso mudou bastante porque assim o gabinete anda mais rápido. E essa nova forma de trabalhar, baseada em planos e metas, não se restringiu somente ao gabinete, mas afetou também o cartório. Os processos tiveram maior celeridade, tanto os processos físicos quanto os processos virtuais. O andamento da vara, ele gira muito mais rapidamente, tanto que os advogados têm comentado e tecido elogios a respeito disso. Para a juíza Vera Regina Bedin, esse é o resultado de um trabalho que foi muito bem planejado e vem colhendo frutos devido à excelente execução. Foi assim um sucesso. Dobraram, até triplicaram o número de despachos e sentenças, mas também foi um sucesso porque o nosso cartório é muito eficiente. O cartório deu vazão a todo o fluxo, a esse grande fluxo que saía do gabinete, e foi um trabalho
conjunto. O modelo de gestão, essa prática foi boa, primeiro, para os servidores, para os auxiliares, porque diminui o estresse funcional e todos trabalham de maneira mais contente, sabendo o que vão fazer e aprendendo cada vez mais. Foi bom também para o juiz, para a magistrada, porque ela recebe o projeto de decisão com 3 correções anteriores. Então, para ela conferir e assinar, ela recebe com muito mais segurança. É bom também para o tribunal, porque ajuda ao tribunal se alinhar com o CNJ e, numa época de contingenciamento de despesas, o projeto é implantado sem nenhum tipo de dispêndio a mais. E, por fim, é bom para a sociedade, porque agiliza a tramitação dos processos e o jurisdicionado recebe a decisão com muito mais qualidade e agilidade. Auxiliar casais em um momento bastante delicado da vida familiar, como o divórcio, e também em questões relacionadas com a guarda dos filhos e pagamento de pensão alimentícia, são alguns dos objetivos do Serviço de Mediação Familiar, que já é oferecido em várias comarcas do estado. Confira. Desde 2001, o Fórum Desembargador Eduardo Luz oferece o serviço de mediação familiar, implantado após resultados positivos obtidos através de um projeto piloto desenvolvido nas varas de família da comarca da capital. Oferecido à população com renda de até 10 salários mínimos e totalmente gratuito, o objetivo é resolver os conflitos familiares de uma maneira mais acessível, ágil e com menos burocracia para as partes envolvidas. Vejo a mediação como uma forma menos danosa para a família conseguir reestruturar os novos caminhos que ela tem que tomar, né? Porque na mediação a gente busca que as partes saiam daqui, elas não precisam sair se adorando novamente, mas pelo menos elas conseguem ver o lado do outro, se entender, para continuar tendo um relacionamento de família, né? Porque o casal se distancia, porém eles continuam sendo família daquela criança, daquelas outras pessoas que ficam no meio. Então, a mediação, a gente busca compor o acordo através da vontade deles, que conhecem a rotina daquele casal. Não é uma imposição de uma regra que um vai ter que cumprir, outro vai ter que cumprir. Todos eles têm que estar de acordo. Nos 9 primeiros meses de 2016, foram cerca de 112 casos atendidos aqui no Fórum Desembargador Eduardo Luz. Para se ter uma ideia, no mesmo período, em 2012, esse número chegou a 280. A queda nos atendimentos tem uma explicação. Em 2013, foi criada a Vara de Família no Fórum Distrital de Santo Antônio de Lisboa. Sendo assim, todos os moradores do norte da ilha só podem ser atendidos no local. E isso explica a baixa pela procura do serviço aqui no centro da cidade. O atendimento é rápido. Uma das partes procura o serviço, preenche um formulário e leva uma carta convite para a outra parte envolvida. Juntos, o casal é recebido por um mediador e geralmente é preciso entre 3 e 4 sessões de atendimento para compor o acordo, seja para a dissolução de uniões, quanto para o caso de guarda, alimentos e questões relacionadas. O trabalho realizado é pré-processual e existe a parceria com instituições de ensino superior para a efetivação desses acordos. A Edilce é advogada e, depois de se formar também em serviço social, optou há 4 anos em ser mediadora. Ela acredita que o serviço de orientação que presta ainda é o melhor caminho para se evitar o litígio entre as partes. Eu acho que se a mediação é muito bem encaminhada, não tendo pressa, né, de ver quais são os pontos mais frágeis, de trabalhar isso muito bem, as pessoas conseguem se atinar que assim é importante a participação delas nesse momento da vida delas, que é a separação. Isso vai durar. Se esse acordo é feito com responsabilidade, com coração, né, com emoção junto, mas levando em consideração a realidade de cada um deles, isso dura. Então não volta, não retorna como litígio. O Museu do Judiciário Catarinense participou novamente do Primavera nos Museus, um evento que destaca a valorização desses espaços. A repórter Gabriela Halpe e o cinegrafista Rodrigo Quequé foram saber mais como isso aconteceu no nosso museu. Engajados na ideia de tratar os museus como espaços de troca e construções socioculturais, o Museu do Judiciário Catarinense participa mais uma vez da
Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, que lança nessa 10ª edição o desafio de pensar os museus como agentes fundamentais da economia e da cultura. Nós pensamos que, além do serviço de atendimento de escolas que nós realizamos, nós também atendemos muitos pesquisadores. São pesquisadores que são autores, que são historiadores ou genealogistas, que utilizam o nosso acervo histórico documental para dar mais fidedignidade a essas obras que eles lançam. Então, é uma grande contribuição para a produção cultural. Paulo Pinheiro Machado, um dos escritores que utilizou os arquivos do Museu do Judiciário para construir a tese de doutorado, que mais tarde se transformou em um livro sobre o contestado, conta como o material pesquisado foi essencial para o trabalho realizado por ele. O acervo do Judiciário foi muito importante para a minha pesquisa. Eu consegui ter acesso no Museu do TJ, a documentos das comarcas de Campos Novos, Curitibanos e Lages, né? E fiz uma pesquisa em cima de processos civis, processos criminais, atas de câmaras de vereadores, que aparecia também junto com essa documentação, né? Que, na verdade, era a documentação do antigo cartório de Curitibanos, que foi agregada, né, ao fórum, né? Então, para fazer um estudo até da história social do território, o meu objetivo era estudar a Guerra do Contestado, mas eu tive que retroceder algumas décadas antes, né, de 1870 em diante, para estudar a composição da vila, as famílias, os núcleos de afinidade, de aliança, de compadrio, né? Então, uma série de laços sociais e políticos a gente vai descobrindo na leitura dos processos criminais, né? E também de processos civis, né? Tem as partilhas, os arrolamentos de bens para efeito de herança, né? Mostram assim os casamentos dos filhos e dos netos, né? Das pessoas que morrem, são inventariadas, né? Então a gente acaba descobrindo redes familiares na comunidade a partir dos processos judiciais. Isso é um serviço que o museu presta à comunidade, em geral, né? E à cidadania, porque eles é a própria história do país, de certa forma, né? Que está presente naqueles registros. Quem visitou a exposição, o museu, como espaço para a criação literária, pôde conferir informações a respeito de 6 livros de autores renomados, que ficaram expostos nas vitrines do hall do museu e que foram utilizados como exemplos de produção literária, em que a pesquisa em acervos judiciais contribuiu para a obra. Eu achei muito interessante a união de temas entre literatura e museu. Eu acho que isso nos faz refletir sobre o papel do escritor enquanto um pesquisador também, né? Por meio do acesso ao registro, ao arquivo, o escritor pode trazer para o texto literário dados que nos ajudam a compreender o processo histórico. Eu estava vendo ali que os processos em si, eles não acabam no julgamento, né? Porque nós leigos achamos que tem um julgamento e termina ali. Não, isso se transforma em livros, o que nos tira do tribunal e vai para as salas de aula, vai para a sua casa, né? Todos têm acesso a essas informações. Isso realmente enriquece aos alunos e aos que são simpatizantes, né, ao direito. Achei incrível, incrível mesmo. Eu acho que é bem importante fazer essa relação que ela traz entre a história, o direito e também a própria literatura. Acho que dá uma ampliada nos nossos horizontes, e para quem visita o museu, com certeza é uma oportunidade bastante rica para fazer uma reflexão também sobre qual é o papel que tem o judiciário no cotidiano da população, como ele acaba também influenciando todos os movimentos literários e, enfim, essa relação mesmo que existe entre a realidade e o universo jurídico. Acho que é bem interessante o trabalho que o museu tem desenvolvido. Com certeza chama a atenção de quem passa por aqui e recomendo.
nosso convidado de hoje é o juiz Reni Batista Neto, que fala sobre a destituição do poder familiar e seus desdobramentos agora no quadro Entrevista. Juiz Reni, o que é o poder familiar? O poder familiar é um conceito novo, relativamente novo, no sentido de que ambos os genitores eles têm o poder, dever de assegurar os direitos e garantias dos filhos. É uma missão constitucional que foi, com a Constituição de 88, que foi passada aos pais, os genitores, de fazer cumprir as garantias e direitos que os filhos têm. Em poucas palavras, resumidamente, é isso, o poder familiar. O poder familiar, ele é uma missão muito importante, né? Porque visa assegurar às crianças direitos e garantias, mas focando as crianças e crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e não como simples coisas, como era antigamente. O Código Civil anterior, o de 1916, ele previa não o poder familiar, mas previa o pátrio poder. E esse pátrio poder ficava tão somente na mão do pai. A mãe não tinha uma missão de cuidar, né, de ter essa responsabilidade, esse dever. E com a evolução da sociedade, com a evolução legislativa também, passou-se a verificar que esse modelo de sociedade paternalista está ultrapassado, né? E que deveria-se então de evoluir para o poder familiar nesse modelo de cogestão entre os genitores nessa situação, retirando um pouco o adultocentrismo que havia no modelo legal anterior, passando então a reconhecer as crianças e os adolescentes como pessoas que necessitam de proteção integral. Essa é a missão, digamos assim, do poder familiar. E o que significa a destituição desse poder? Como é que isso acontece? A destituição do poder familiar ocorre em situações extremas, delicadas, graves, em que esses direitos e garantias das crianças e adolescentes estão sendo vulnerados, não atendidos pelos genitores. E assim, nessa situação grave de vulneração aos interesses das crianças e dos adolescentes, o Estado se vê autorizado a ingressar nessa família para solucionar esse problema que as crianças e adolescentes estão passando. E para que haja a destituição ou a perda do poder familiar, esse problema tem que ser gravíssimo, a ponto do Estado romper definitivamente o vínculo familiar e afetivo existente entre os genitores e a criança ou adolescente. Então, destituição do poder familiar nada mais é do que um instrumento jurídico que o Estado brasileiro outorgou, né, em favor das crianças e adolescentes, de romper esse vínculo familiar por conta de problemas gravíssimos no atendimento das políticas e das necessidades das crianças. E rompe-se, então, essa ligação deles com os pais. Quais são as consequências para as crianças e para os pais com essa destituição? A destituição do poder familiar, me parece, isso é uma visão muito subjetiva, que é a medida mais drástica que se pode adotar na justiça. Você romper um vínculo familiar paterno. Você tirar uma criança de uma família é muito sensível, é muito forte, né? E gera danos psicológicos para a família, para a criança, para todo mundo. Então é muito sensível. Me parece que é uma das matérias mais sensíveis e mais fortes, digamos assim, de você lidar. É o rompimento do vínculo familiar. Os pais, de certa forma, deixam de ser pais da criança. Inclusive, para você ter uma ideia, risca-se da certidão de nascimento das crianças o nome dos pais.
O corte de vínculos é enorme, perde-se, destitui-se do poder familiar, possibilitando que tirar o sobrenome, inclusive, isso é quando há casos de adoção, né? Porque a criança normalmente é encaminhada para adoção. Se já houver pretendentes para adoção, essa criança é adotada. Agora, se não houver pretendentes de adoção para ela destitui-se o poder familiar e essa criança é abrigada. Ela vai para um abrigo ou para alguma outra entidade acolhedora. Às vezes, alguns municípios ou estados possuem outros programas, né? Vai para uma família acolhedora, fica em outra família ou num abrigo, como nós chamamos aqui em Santa Catarina, fica no abrigo, essa criança fica abrigada até que se encontre, ou até que se consiga uma futura adoção, ou entregá-la sob a guarda de alguém, ou sob a tutela de uma família, alguma coisa nesse sentido, né? Então, em relação à criança, ela fica aguardando uma família substituta, no caso, né? Mas antes de você, só uma ponderação, antes de se tentar ou de se decretar a destituição familiar, é importante que toda a rede que trata das matérias referentes à infância e juventude, dos municípios e do Estado, eles tentam, de várias maneiras, essa reaproximação com a família, vamos dizer assim, essa arrumação de casa, no sentido de tentar arrumar a família para receber esse jovem, essa criança, para que os vínculos sejam mantidos. Então, não é uma coisa que acontece tão rapidamente, é uma coisa abrupta, não, há todo um processo judicial, né? Os legitimados que vão entrar com o processo, tem que ser observado contraditório, ampla defesa, nós temos que ouvir não só os jovens como os pais também, nós temos que ouvir as entidades interdisciplinares que cuidam do caso, psicólogos, assistentes sociais, às vezes o conselho tutelar, ou as entidades, o CREAS, o CRAS, todo mundo que deu atendimento, todo mundo tem que ser ouvido, nós temos que recolher todo esse material para ver se realmente é o caso. E qual é a diferença entre a destituição e a suspensão desse poder? A suspensão do poder familiar, basicamente a diferença é que a suspensão é determinada em casos menos graves, em que a vulneração dos direitos e garantias das crianças não são tão violentos, assim, essa vulneração não é tão grave. E há ainda uma possibilidade de se fortalecer esse vínculo familiar e afetivo, de restaurar esses vínculos com a família. De modo que então se suspende temporariamente o poder familiar dos genitores em relação à criança e trabalha-se com a família também, para que a família seja reestruturada, restaurada, no sentido de poder receber este jovem, essa criança, esse jovem novamente, para assim conviver com harmonia, né? E possibilitar que a criança então fique residindo com a família. Porque é interessante dizer que há uma situação assim, que é um valor também constitucional e que deve ser observado, que é o direito, não só das crianças e dos adolescentes, mas dos pais, de conviver com as crianças. Há um direito que é assegurado, há uma primazia de que a criança e o adolescente permaneça residindo com a própria família. Por isso que a destituição do poder familiar só deve ocorrer em casos gravíssimos, em que não seja mais possível ou que não tenha mais como manter essa criança e adolescente no seio familiar. É só nesses casos que se legitima o Estado a ingressar dessa forma na economia da família, digamos assim, né? Na maneira com que rege a família. De modo que preza-se então pela convivência das crianças e adolescentes no seio familiar e só quando isso não é possível é então que o Estado se vê legitimado a modificar essa situação. Este processo é irreversível? A destituição do poder familiar, em tese, é irreversível. Há correntes doutrinárias que estão defendendo a possibilidade de revogação. E essa possibilidade de revogação se justifica até em determinados casos. Por quê? Como, respondendo à pergunta anterior, a criança ou adolescente destituída dos pais e não encontrando a possibilidade de adoção, ela é conduzida aos abrigos. E só pode permanecer nos abrigos até 18 anos. E aí se pensa, bom, se não se trabalhar com esse jovem até completar 18 anos, para que consiga uma posição social, para que consiga uma colocação profissional, ele irremediavelmente vai voltar para a família, que é o lugar onde ele tem um local para ficar, porque
chegou aos 18 anos, ele é botado para fora do abrigo. Ele vai voltar para a família. Aí o dano me parece que é maior para o jovem, porque ele vai voltar para a família, mas ele foi destituído. Como é que fica essa situação? De forma que estão advogando já a possibilidade de revogação dessa destituição, justamente nesses casos em que se vê que agora que o jovem atingiu a maioridade, ele pode voltar para o seio familiar. E como o Estado chega até a família? As informações chegam ao Ministério Público, ou o Conselho Tutelar já vem trazendo, ou a própria assistente social, ou um procedimento criminal, né, pode chegar ao conhecimento do juízo o problema e formulando, o Ministério Público normalmente formula o processo, né, mas também outros interessados juridicamente podem entrar com o processo. Né, um padrasto pode pedir a destituição familiar do renteado porque o pai biológico nunca deu razão e ele quer adotar a criança. Então são várias as formas de chegar ou de se transformar em um processo nessa situação. E como o Poder Judiciário pode auxiliar nesse processo? Olha, o Poder Judiciário tem efetuado, no meu modesto modo de ver, um excelente trabalho nessa matéria. Os juízes, os integrantes do Poder Judiciário, e eu não quero só me fixar na pessoa do juiz, mas eu quero também falar das assistentes sociais forenses, das psicólogas forenses, né? E de toda a equipe, os oficiais de infância e juventude, exercem um trabalho muito mais do que simplesmente o juiz só fazer a sentença, ou a audiência, o oficial cumprir o mandado e o assistente social fazer o estudo social. Você trabalha, além disso, você cumpre outras obrigações no sentido de tentar efetivamente auxiliar esta família, este jovem, esse adolescente. Então, é muito além do processo, da atuação no processo. Você tem que atuar fora do processo no sentido de tentar angariar meios. E aí não se tem um modelo que se encaixe em todos os processos, em todos os problemas, tem que se tentar os meios que se tem à mão para auxiliar esse jovem, essa criança e essa família o máximo possível para se manter o vínculo. Então, o que o judiciário faz muita coisa. Não fica só no fórum aguardando ou só recebendo o problema de mãos com os braços cruzados e... Não, falando, a minha função é essa, não, ele vai muito além, me parece que é uma das matérias, uma das competências que o judiciário tem, que possibilita que seja feito um trabalho para além do processo em si, né, um trabalho muito, muito gratificante. E há uma situação, em se tratando de poder de destituição familiar, que o problema é qual é o ponto de equilíbrio desse processo, desses casos. Até que ponto o Estado pode entrar e dizer assim, família está fazendo errado. Sempre tem que se observar esse ponto de equilíbrio, que é os direitos, há um entrecruzar aqui de direitos, de valores, de culturas que são dos pais e o das crianças. E até que ponto, e o difícil é encontrar o ponto de equilíbrio. E o Estado dizer, não, agora, a partir de agora, nós temos que instituir, nós temos que desligar, nós temos que tirar da família. Muito obrigado, juiz Reni Batista Neto, pela sua participação no programa hoje. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer, que eu sempre estou à disposição. E o Justiça Legal dessa semana fica por aqui, nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!